Nas últimas semanas, meus irmãos, nós temos refletido sobre essa série que está aqui atrás, a família para os dias de hoje, valores eternos para os tempos modernos. E hoje nós chegamos no último estudo dessa série. Falamos sobre família durante todo o mês e hoje nós queremos encerrar com uma palavra no Evangelho de Mateus. Queria conversar com vocês no capítulo 22. Mateus no capítulo 22. E eu queria que nós lêssemos a partir do verso 23. Mateus capítulo 22, a partir do verso 23. Eu queria que lêssemos esse texto para podermos fazer uma breve reflexão e aplicássemos algumas coisas que estão aqui nesse texto nas nossas vidas. Evangelho segundo Mateus, capítulo 22, a partir do versículo 23. Evangelho segundo Mateus, capítulo 22, a partir do versículo 23. A Escritura nos diz o seguinte: naquele dia, aproximaram-se dele alguns saduceus, que dizem não haver ressurreição, e lhe perguntaram: Mestre, Moisés disse, se alguém morrer não tendo filhos, seu irmão casará com a viúva e suscitará descendência ao falecido. Ora, havia entre nós 7 irmãos. O primeiro, tendo casado, morreu, e não tendo descendência, deixou sua mulher a seu irmão. O mesmo sucedeu com o segundo, com o terceiro, até o 7º. Depois de todos eles, morreu também a mulher. Portanto, na ressurreição, de qual dos 7 será ela a esposa? Porque todos a desposaram. Respondeu-lhes Jesus: errais, não conhecendo as Escrituras, nem o poder de Deus. Porque na ressurreição nem casam, nem se dão em casamento, são porém como os anjos do céu. E quanto à ressurreição dos mortos, não tendes lido o que Deus vos declarou? Eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Ele não é Deus de mortos, e sim de vivos. Ouvindo isso, as multidões se maravilhavam da sua doutrina. Ok. Eu não tinha outra maneira de começar a mensagem de hoje sem fazer alguma referência ao que nós estamos vivendo no Brasil nessa semana. Vocês, não se fala outra coisa, nem nos jornais, nem na TV, sobre aquele fatídico avião com os jogadores de uma equipe de futebol, os jogadores da Chapecoense, que com alguns jornalistas se dirigiam para a final da Copa Sul-Americana de futebol e o avião não chegou lá, né? Ou ficou no quase. É uma comoção intensa. Eu acredito que nós, no nosso país, vivemos uma comoção parecida como essa. Acho que só quando o Ayrton Senna morreu em 94, eu não me lembro de uma outra comoção como essa. Eu acho que o Senna foi a última que tivemos há 22 anos. E todo mundo lembra daquele 1º de maio de 94. E possivelmente nós nos lembraremos também desse final de novembro, início de dezembro, em que pelo menos 20 jornalistas morreram, toda uma equipe de futebol promissora também morreu, e algumas perguntas ficaram no ar, e nós começamos a nos perguntar várias coisas depois disso. Eu percebi que a mídia, de maneira geral, começou a se perguntar algumas coisas, são interessantes, nós vamos refletir sobre isso hoje.
Mas, sem querer desmerecer a tragédia, porque não é isso, eu acho que isso realmente é uma tragédia. Mas uma pergunta me ficou no ar. Uma pergunta ficou para mim, para o Rômulo. Porque, eu estou falando não desmerecendo a tragédia, não é nada disso, por favor. Eu não queria estar no lugar dos enlutados nessa situação. Mas eu comecei a pensar sobre quantas pessoas passam diariamente pelo que essas famílias estão passando no Brasil e no mundo. Quantas pessoas passam por isso? E eu confesso aí, para mim, é porque nós aqui na nossa igreja, pelo menos estávamos aqui há 2 semanas e acabamos de fazer um velório. E eu, sempre que eu vivo essa experiência, e ainda mesmo que seja como pastor, eu fico muito reflexivo. E estávamos aqui há 2 semanas velando um corpo. E eu sempre fico muito, principalmente depois que eu virei pai, eu comecei a refletir sobre algumas questões da vida que nunca tinha pensado antes, sendo sincero. E a vida, de maneira geral, a vida e a morte são coisas que eu sempre paro para refletir. E aí, a gente chega com uma notícia como essa. A gente percebe que qualquer canal de comunicação estamos falando sobre isso. É erro do piloto, não é erro do piloto, é irresponsabilidade, não é. E aí, fazendo umas pesquisas essa semana, eu fiquei estarrecido. Porque eu descobri, por exemplo, que diariamente 116 pessoas morrem no Brasil por causa de arma de fogo, por dia. 116 pessoas por dia morrem por crimes ou acidentes por arma de fogo. Por isso que eu estou falando, eu não quero desmerecer os 70. Mas só a arma de fogo mata quase o dobro do que aconteceu naquele avião. E eu fiquei mais estarrecido porque descobri que 113 pessoas morrem por dia no trânsito no Brasil. O trânsito é talvez o mais absurdo de todos, porque ele é sorrateiro. Nós não vemos, nós não sabemos. Mas imaginem que diariamente no Brasil, 113 vidas são perdidas em carros, motos, caminhões, acidentes na estrada. Isso é o que a gente tem visto, fora o que nós não vimos. Se nós pararmos então aqui para analisar arma de fogo e trânsito, nós temos quase 3 vezes por dia o que aconteceu com aquele avião. Só que em silêncio. Ninguém está vendo. Não é uma tragédia que gera comoção. Agora não fique abismado, porque eu descobri que 60 pessoas morrem por dia na fila do SUS, esperando uma cirurgia. Essas pessoas estão em casa, aguardando uma vaga num hospital brasileiro, atrás de uma cirurgia, seja ela qual for. São das mais simples às mais complexas. Essas pessoas estão do Oiapoque ao Chuí, esperando um telefonema para dizer assim: pode vir internar, faremos o pré-operatório e você daqui 1 semana, 10 dias estará em casa. Todos os dias, 60 pessoas morrem no Brasil por causa da ineficácia e inoperância do Sistema Único de Saúde. Isso é só o SUS. 273 pessoas morrem por dia no Brasil por causa de infecção hospitalar. 273 pessoas. Todos os dias. Pessoas dão entrada em hospitais e não saem mais de lá. Todos os dias. 273 pessoas. Agora, o que mais me deixou estarrecido, dados de 2014, que foi a última pesquisa feita pela UFMG, Universidade Federal de Minas Gerais.
1.095 pessoas morreram no ano de 2015 por erros hospitalares, todos os dias. 1.095 pessoas morreram nos hospitais brasileiros diariamente no ano de 2015 por erros hospitalares. Não estou falando de erros médicos, erros hospitalares. Tipo, o caso para mim que foi mais fatídico, uma menina chegou com uma crise de pânico no hospital em São Paulo e ao invés de soro, eles colocaram como é que é o nome daquele negócio que limpa a peça, gente? Esqueci aqui agora. Glicerina no lugar do soro fisiológico. E ela morreu em questão de minutos. 1.095 pessoas morrem todos os dias. E o mais simples é que 78 pessoas morrem de fome, sem ter o que comer. Então, por favor, eu não quero desmerecer uma tragédia que aconteceu no Brasil e que estamos vivendo. Agora, eu acho que se nós pararmos para analisar a realidade a qual nós vivemos, é assustadora. Porque você vai para o hospital e não sabe se volta. Sai de carro e não sabe se volta. Você pode ser assaltado no meio da rua e não volta para casa. Só que qual é o problema? Por que a gente não consegue perceber isso? Porque num universo de 200 milhões de pessoas, isso acaba passando desapercebido. Quando é que nós vemos isso? Quando isso chega perto de nós. Aí quando chega perto da gente, a gente começa a pensar assim, uau, realmente isso existe. Por que eu estou trazendo essa reflexão para vocês? Eu estou trazendo essa introdução porque o texto bíblico trata de um grupo, os saduceus, que era um grupo aristocrata de homens ricos, eram uma minoria naquele contexto no tempo de Jesus, mas eram homens extremamente catedráticos e inteligentes. Qual o problema deles? Eles rejeitavam a Bíblia como um todo naquele contexto e aceitavam só os 5 primeiros livros, Gênesis, Êxodo, Levítico, Número e Deuteronômio. E o principal embate deles naquele período era o seguinte, a ressurreição não existe. E eles brigavam com outro partido, um pouco maior, que era o partido dos fariseus, que dizia, não, a ressurreição existe. Como eles não aceitavam os profetas, tipo Isaías, Jeremias, Ezequiel, Daniel, provar a ressurreição dos mortos, ou provar que há vida depois da morte, no Pentateuco realmente é muito difícil. Porque o Pentateuco não está preocupado em provar a ressurreição. O Pentateuco está provado em mostrar o Deus que é o libertador do povo, e não sistematizar doutrinas. Às vezes a gente que fica preso nessas coisas. Então eles viviam embates terríveis. E tentaram colocar Jesus no meio desse embate. Quando tentam colocar Jesus nesse embate, eles citam Deuteronômio capítulo 25, a partir do verso 5 até o verso 10, que é uma lei chamada lei do leviterato. Porque como temos discutido, o casamento nunca foi para realização própria, nem para felicidade. Inclusive a Bíblia não traz isso. O que a lei do leviterato dizia? Por exemplo, se eu sou casado e morro, o que acontece? Os meus irmãos precisam casar-se com a minha mulher para que o meu nome não morra, para que a minha descendência continue, porque a Escritura olha o povo, a Escritura olha a família como um todo. Caso os meus irmãos não quisessem se casar com a minha mulher deveria chegar diante do sacerdote com um pedaço de sua sandália do meu irmão, com ele, diante do sacerdote, meu irmão seria amaldiçoado, a mulher cuspiria na cara dele, e ele seria renegado por toda a sociedade, porque ele não quis dar continuidade à linhagem do povo de Deus. Essa era a ideia. Porque o casamento naquela concepção, a família naquela concepção,
era para que a linhagem do povo de Deus continuasse. E eles se chegam até Jesus e dizem: então, na ressurreição dos mortos, com quem essa mulher vai ser casada? Com qual dos 7 aqui? Eles citam esse exemplo. Jesus cita Oséias, no capítulo 4, e diz: esse povo está morrendo, vocês estão morrendo, porque vocês não conhecem nem a Deus, nem o seu poder. E ele diz: olha, na ressurreição dos mortos, ninguém casa, nem se dá em casamento, são como os anjos. O que eu queria trabalhar com vocês aqui? Em rápidas palavras. Eu acho que, em primeiro lugar, esse texto traz uma lição extremamente importante para nós pensarmos nisso tudo que eu conversei com vocês. A morte e a ressurreição são duas coisas que todos os seres humanos irão passar. Todos os seres humanos enfrentarão a morte e enfrentarão a ressurreição. Todos, eu e vocês. Os mais velhos que aqui estão e os mais jovens e as crianças que estão lá embaixo. Todos nós precisamos e enfrentaremos a morte e a ressurreição. É impossível escaparmos dela, ou delas. É impossível. A única maneira de escaparmos da morte é se Jesus voltar antes. Caso isso não aconteça, meus irmãos, todos nós passaremos por esse episódio. Todos. A grande questão é a seguinte: a grande questão é como nós encaramos a morte e como nós encaramos a ressurreição. Porque se eu perguntar para vocês hoje do que vocês têm medo, talvez 99% do meu auditório vai dizer: eu tenho medo da morte. E como o nosso filósofo baiano, citando Ariano Suassuna, dizia: o homem é um cadáver encomendado, né? A questão é que nós temos medo da morte porque talvez a interpretamos de maneira não bíblica. Interpretamos a morte de uma maneira equivocada. Pastor, o que você quer dizer com isso? Olha só, gente. A vida toda o homem vive com essa questão. Por que é que a gente vive? Por que estamos aqui? Diante de todas as culturas, a gente fica vendo como é que as pessoas tentam lidar com isso. E eu não vou ficar trabalhando assim, olha, culturas diferentes. Eu quero ir direto para o cristianismo. Como é que o cristianismo vê a morte? Depende. Depende. Porque, em primeiro lugar, o cristianismo vê a morte como uma consequência do pecado. Adão não foi criado para a morte. Adão não foi criado para não mais existir. Adão foi criado para ser eterno. Qual é a prova disso? A árvore da vida estava no jardim do Éden. E se dela comêssemos, jamais morreríamos. Por isso que quando o pecado entra no mundo, Deus, em Gênesis ainda no capítulo 3, tira do jardim a árvore para que nós não a comêssemos e vivêssemos eternamente no estado de pecado. Essa árvore vai ser encontrada na Nova Jerusalém, aonde comeremos dela e eternamente viveremos com Deus. Ok? A morte é uma consequência do pecado. Agora, como é que o cristianismo aplica essa consequência do pecado? Da seguinte maneira: se Jesus morreu pelos nossos pecados e morreu, e a morte é uma consequência do pecado, pense nisso, por favor, eu vou te dar um segundo. Se Jesus morreu pelos nossos pecados, e a morte é uma consequência do pecado, a morte do crente não é castigo do pecado,
Porque Jesus morreu por todos. Então, se ele morreu por todos os meus pecados, o dia em que vocês forem ao meu velório, jamais falem, o Rômulo está aqui porque é pecador. Porque o meu Senhor morreu por todos os meus pecados, pagou todas as minhas dívidas, inclusive aquelas que me levariam para a morte. Então a morte física para o crente não é consequência do pecado, porque foi pago. Ou seja, quando nós crentes em Jesus Cristo, chegamos diante da morte, ela não é um castigo. Eu não posso olhar a morte como um castigo. Senão o sacrifício de Jesus não é suficiente para me livrar do peso da culpa que a morte traria. Então eu ainda tenho que pagar alguma coisa. Então esse Jesus não é suficiente. Jesus é tão suficiente que ele morreu até para que a minha morte não fosse consequência dos meus pecados. Morte física do crente não é consequência de pecado, porque Jesus pagou por todos eles. Então, pastor, por que é que a gente morre? Eu queria hoje trazer para você um ar de esperança na morte. Você diz, o senhor está louco? Eu falo, não. Porque, irmãos, olhem a graça de Deus. O dia que vocês vierem ao meu velório, sabe o que vocês vão estar vendo? Vocês vão poder dizer assim, aqui terminou a obra de Deus na vida desse cara. A obra de Deus terminou aqui agora. Sabe por quê? Porque ele vai ressuscitar. E isso aqui não é consequência do pecado, mas é a semeadura para que ele nasça com um corpo glorificado e refeito por Jesus Cristo. Para nós, a morte é um sinal de graça por causa da ressurreição. Para nós, a morte não é condenação. Para nós, a morte não é aprisionamento, não é caos. A morte não pode me assustar, porque ela é para semear o meu corpo. E o grão de trigo tem que cair na terra, para que ele morrendo renasça. Ou seja, o meu corpo não pode ressuscitar dessa maneira. Eu jamais vou herdar a glória do meu Cristo com esse corpo. Então o que é a morte? A morte é uma semeadura, para que eu possa ir para a sepultura. Para o dia que o meu Senhor rasgar os céus, eu vou encontrar com Ele e terei outro corpo. Um corpo reformado, um corpo glorificado, pronto para receber a vida eterna dele. Meus irmãos, morte no cristianismo, morte para nós por causa da cruz, não é de maneira nenhuma algo que deveria nos assustar. O problema é que na nossa cultura, nós criamos esse pânico por não sabermos o que vai acontecer depois. Só que para quem é mais novo, a grande questão é que já tem spoiler. Ou para quem é mais antigo, já existem cenas dos próximos capítulos. Sabe qual? A gente já sabe que no último dia a gente vai renascer. No último dia, esse meu corpo que vai estar embaixo da terra. Ou talvez, se Jesus demorar muito, ele nem vai existir mais. Ele vai renascer. Eu vou ser refeito. Eu queria que nós olhássemos hoje a morte não como algo que nos assustasse. Por quê? Porque no terceiro dia, ele ressuscitou dos mortos. Para dizer assim, onde está, ó morte, a sua vitória? Aonde está o poder da morte? Ela não tem poder sobre os filhos de Deus. Ela não tem poder sobre aqueles que estão em Cristo. O que é morte para nós? Um sinal de graça. Um sinal de graça. Para recebermos o corpo que o nosso Senhor Jesus Cristo hoje tem. Porque Ele pagou por todos os nossos pecados. Todos. Todos. Por isso, meus irmãos, a ressurreição é muito importante. Porque se a morte é a separação do corpo e da alma, a ressurreição é a volta do corpo com a alma. Mas que corpo? O corpo do nosso Senhor Jesus Cristo. Aquele que subiu aos céus. E nós viveremos com Ele eternamente. Eternamente. Se hoje você chegou aqui com medo de morrer, eu queria te convidar a encontrar com Jesus. Para que Ele te desse a esperança de que morte
não é o fim, mas é um presente para a vida eterna. Lembrem-se de Estevão, quando apedrejado, Lucas, escrevendo o livro de Atos, diz: ele adormeceu e acordou diante do Senhor da glória. E no último dia, Estevão, eu, você e todos aqueles adentraremos nos portões celestiais todos juntos, com o corpo transformado do nosso Senhor Jesus Cristo, porque ressurgiremos, nós e todos aqueles que morreram em Cristo Jesus. Segundo, porque talvez eu te dê uma dimensão muito mística e espiritual e muito eterna. Só que eu acho interessante quando o texto bíblico vai nos dizer algo muito curioso. Se há morte e se há ressurreição, significa, meus irmãos, que nós não temos 2 vidas, 3 vidas, 4 vidas, não há reencarnação. E é simples, porque o homem está decretado morrer uma só vez. Não há reencarnação porque o corpo não é aprisionamento ou uma prisão da alma. Não há reencarnação porque ainda que a nossa alma seja consciente, não há lembrança nenhuma de vidas passadas, porque não há karma, porque o corpo e a alma não são lugares de pagarmos e purgarmos pecado, porque Cristo morreu uma vez só pelos pecados daqueles que creem nele. Por isso a vida é uma só. E já dizia o Ricardo Agreste, isso eu acho fantástico, porque se a vida é uma só, agora eu queria não te dar mais uma dimensão existencial eterna, eu queria te trazer para agora. Se a vida é uma só, ela precisa ser vivida com excelência. Se a vida é uma só, ela precisa ser vivida com intensidade. Nós só temos essa vida, precisamos vivê-la com excelência. Porque, estava conversando com a Aline agora à tarde, ela estava dividindo algumas coisas comigo. Eu falei, olha, espera que eu vou pregar hoje à noite e vou te responder um monte dessas coisas que você está me perguntando. Eu quero perguntar uma coisa para vocês. Qual de vocês pode esticar a vida de vocês em 1 segundo que for? Porque o Salmo 139 vai me dizer que todos os dias da minha vida estão contados. O que restou para mim hoje? Essa questão de tempo é uma coisa muito legal. Agostinho falava isso, vale a pena vocês lerem, é o livro 11 das Confissões dele. Agostinho dizia assim, o que é o passado? O passado não existe, porque o passado passou. O que existe do passado? Memória. O futuro não existe, porque ele ainda não aconteceu. Então, o que é o futuro? O futuro é a esperança. O que é que sobra? Sobra o presente. O que temos? Agora. Porque quando você passou, o início desse culto, por exemplo, jamais voltará. Aquele instante, aqueles minutos, jamais voltarão. Nós não temos mais ele. O que é que sobrou? Sobrou a memória. Vocês vão se lembrar do dia 4 de janeiro, em que o culto demorou 15 minutos para começar. Hoje é que dia? De dezembro. Eu estou em janeiro. Eu estou pensando nas férias. Então vamos usar isso. Vamos usar o 4 de janeiro. 4 de janeiro ainda não existe. Lembram do Renato Russo? Ele estava filosofando quando ele disse assim, é preciso amar, lembram? É preciso amar as pessoas como? Pode cantar comigo que não é pecado não, vamos lá. É preciso amar as pessoas como se não houvesse amanhã, porque se você parar para pensar, não tem amanhã. Porque quando chegar amanhã, já é hoje. Quando a gente chegar no amanhã, o que é amanhã? Hoje. Não existe amanhã. Só existe hoje. Só existe agora. Qual é o tempo que você tem para viver? Agora. Você não tem amanhã. Não existe futuro. Isso é Agostinho, não sou eu. Mas futuro não existe, como o passado também não existe. O que é que você tem? Hoje. E se você tem hoje, hoje é o dia de você se dedicar. Hoje é o dia de você viver. Essa é a sabedoria bíblica. E entenda o seguinte,
O problema é que os filósofos do tempo moderno falaram assim, principalmente baseados no Nietzsche, num conceito dele chamado eterno retorno, e dizem assim: uau, então se é agora que a gente precisa viver, então a gente tem que fazer de tudo para que os nossos momentos mais marcantes da vida voltem a todo momento. Isso que o Nietzsche chama de eterno retorno. Eu preciso sentir o tempo todo. Não é disso que a Escritura está falando. Não é disso. A Escritura está dizendo assim: você tem uma vida agora, faça ela valer a pena, porque ela foi uma dádiva. Faça ela valer a pena, porque Deus te deu essa vida para que você, em primeiro lugar, o glorificasse. Faça essa vida valer a pena nesse momento. E aqui eu queria te dar algumas dimensões disso. Você só tem hoje. E se você só tem hoje, eu queria que você pensasse em duas esferas, a individual e a coletiva. Vamos começar pela individual. Pense que hoje é o tempo de você investir sua vida na parte espiritual da sua vida, quando eu digo assim, hoje é o tempo que você tem para se relacionar com Deus. Porque amanhã não existe, ontem já passou. Hoje é o tempo que você tem para conversar com o Criador. Hoje é o tempo que você tem para dirimir suas dúvidas com seus joelhos no chão, conversando com Ele. Hoje é o tempo que você tem para conhecê-lo um pouco mais, para que na eternidade, quando você estiver ao lado dele, você possa ter menos dúvida e conversar com ele mais profundamente, porque você na eternidade vai se relacionar com ele. Hoje é o tempo que você tem para dedicar sua vida ao Senhor, para entregar sua casa ao Senhor, para entregar seu trabalho ao Senhor, para que todos os dias pela manhã você levante, para que a sua vida seja uma vida de glorificação em cada ato que você faça. É por isso que Paulo, sabendo disso, em Filipenses capítulo 4 diz, em que a gente deve pensar? Bom, como eu só tenho hoje, e ele está preso e sabia que ia morrer logo depois, tudo que é bom, tudo que é puro, tudo que é amável, se é de boa fama, se há algum louvor, tudo isso ocupe a mente de vocês. Agora existe, além dessa esfera espiritual, e eu podia dizer assim, dedique-se mais ao Senhor, dedique-se ao serviço dEle. Eu queria talvez que você pensasse em você, no seu corpo, por exemplo. Você só tem agora, você só tem hoje. Quando eu estou dizendo isso, eu estava lendo um cara um tempo desse atrás, e eu só vou fazer essa reflexão sobre a nossa questão física, e eu não estou falando de beleza. Mas vocês já pararam para pensar como é que nós somos relaxados com o nosso corpo? A questão da alimentação, exercício físico, sono, repouso. Nós somos péssimos nisso. Você só tem hoje. Cuide daquilo que Deus te deu. Estava conversando com alguns irmãos. O pessoal me deu uma música. Eu sempre avalio todas as canções que a gente vai cantar aqui nos domingos. O pessoal pegou e por 2 vezes me passaram uma canção que dizia assim: Senhor, que o teu Espírito enche esse lugar. Eu falei, gente, não vamos cantar essa música não? Por quê? Porque Deus não enche lugar, Deus enche pessoas. Qual é a grande questão? Cuidado do nosso corpo, a gente não encara isso como missão de Deus para nós. Lembra da parábola dos talentos? Teu corpo é um talento que Deus te deu. É porque a gente acha que é só pregar o evangelho, e é verdade, a gente tem que pregar. Teu corpo é um talento que Deus te deu. Quando a gente não cuida dele, quando é que eu vou cuidar dele? Amanhã eu não tenho, amanhã eu tenho hoje. Eu não posso cuidar de mim amanhã, eu tenho que cuidar hoje. Hoje é o tempo de a gente realizar aquilo que a gente tem que fazer. Porque eu não sei se tenho amanhã. Ele não existe. Eu acho que essa esfera a gente precisa olhar. Porque presta atenção no seguinte: a gente gasta o nosso tempo, e essa reflexão do hoje serve para isso. Eu estava dando uma aula hoje cedo sobre Oséias, e a gente estava falando sobre os deuses falsos. A gente gasta tempo, gasta o nosso hoje atrás de deuses falsos. E segundo o Ronald Foster Wallace, Richard Foster Wallace, ele diz uma coisa curiosa que eu já citei para vocês: os nossos deuses falsos nos consomem vivos. Você quer ver um Deus falso que às vezes você tem? O amanhã, ou o futuro, ou a prosperidade do futuro, ou o guardar para amanhã, ou amanhã eu vou fazer. Qual é o problema? Você perde algo que você tem de valioso, o seu tempo. Você perde tempo. E a gente é consumido vivo. Agora, numa esfera coletiva, gente, pensem nos relacionamentos de vocês. Não é amanhã que você tem que acertar a sua vida com outras pessoas, é hoje.
Não é amanhã que você vai visitar teu pai ou tua mãe, você tem que visitar hoje. Não é depois de amanhã que você vai chamar as pessoas. Por favor, a gente precisa ser menos egoísta e precisa começar dentro da coletividade a ter mais comunhão. E por favor, principalmente você que é membro dessa igreja, eu quero falar como pastor de vocês, a gente precisa abrir a porta da nossa casa para receber mais as pessoas e estar mais perto uns dos outros. A gente conversa muito em grupo de WhatsApp e ajuda bastante, mas nós somos seres comunitários, como a Trindade é, precisamos nos relacionar e ser menos egoístas. Porque a gente só tem hoje. A gente não tem amanhã. A gente só tem hoje. E aí, em nome de Jesus, para de gazear e não vir ao culto. Para de acreditar nessa mentira do demônio de que você pode ser crente dentro de casa, porque não pode ser. Isso é mentira de Satanás. Nós não somos templaristas. Nós não acreditamos que templo salva. Mas nós acreditamos que Deus executa a bênção dele na comunhão. Então pare de ficar em casa, porque hoje é o dia que o Senhor fez. E hoje é o dia de você vir adorá-lo na casa dele, com o povo dele, conosco, aqui. Pare de ficar em casa. Não dá para ter tempo para ressentimento, não dá para ter tempo com briguinha, porque o que a gente tem hoje? Não dá para ficar olhando a roupa da irmã, não dá para ter tempo para que falaram de mim, eu não gosto do pastor, eu não gosto da mulher do pastor, as filhas do pastor me irritam, o presbítero fulano de tal é enjoado. Você não tem tempo para isso, porque o que você tem é hoje. Amanhã você não tem, o que você tem é hoje. É a esfera da comunhão, da gente estar junto. Aí sabe o que acontece? Agora sendo bem dramático, pode chorar. Porque quando a gente perde, todo mundo vira santo. Porque quando a gente perde, a gente fala, por que eu não dei mais tempo? Porque você tem hoje. Você tem agora. Você sabe quando é que você tem a minha companhia? Agora. Amanhã eu não sei se eu vou passar dessa noite. E aí eu quero dizer uma segunda coisa já aqui, porque eu tenho que emendar, tem bastante coisa para a gente fazer aqui, hoje. Sabe quantos casamentos você tem? A ideia aqui, Jesus está dizendo, Sabe quantas vezes, quantas chances você tem de se realizar na sua família e a sua família se realizar em você? Uma. Sabe qual é o problema desses caras? Eles não estão entendendo o seguinte, essa é a melhor interpretação que eu vi desse texto. O problema deles é que eles acham que a vida eterna tem as mesmas características da vida presente. Por isso eles estão, e aí, vai casar com quem? Vai viver quanto tempo? Jesus diz assim, ei, a eternidade não tem essas características físicas e temporais que nós temos aqui agora. A vida eterna é diferente. Vocês erram, vocês não conhecem o poder de Deus. A vida eterna não tem essas mesmas características que a gente tem aqui agora. É isso que Jesus está falando. Hoje é o dia que nós temos para nos realizarmos como família. Hoje, agora. Hoje é o dia que você tem de ser um marido melhor. Ser um cara diferente. Hoje é o dia que você tem para ser uma esposa diferente. Hoje é o dia que você tem para poder ser um filho diferente. Um pai diferente. Você não tem mais tempo do que isso. Pelo menos você não tem essa certeza. E quando falamos de família, irmãos, durante todos esses dias, nós temos encontrado e temos tentado dizer para vocês o tempo todo que o grande problema de fazermos família é o fato de vivermos tão juntos e tão próximos, que é o lugar em que nossos pecados mais se manifestam. Porque a relação é muito próxima o tempo todo, o tempo todo. Por isso a família é o melhor lugar para a gente amadurecer e crescer. Porque a gente tem que negar nós mesmos, a gente sempre tem que caminhar uma milha a mais, sempre tem que comer 1 quilo de sal a mais.
exatamente porque a gente quer valorizar aquilo que Deus criou. Qual é o tempo da mudança? Qual é o tempo da transformação da sua casa? Hoje. Porque a gente só tem hoje. Nós só temos hoje. O tempo de você colocar isso tudo em prática que nós trabalhamos aqui, não é amanhã, é agora. O tempo da sua perspectiva mudar é agora. E é isso que eu queria convidar vocês a fazer.